o que nenhuma faculdade de música te ensina sobre dar aula. A licenciatura musical, ela existe, ela traz essa pedagogia musical, mas com muita teoria. Então você aprende quais são as abordagens, os pensadores, a metodologia, mas existe uma falta muito grande aqui, que é a vivência real em sala de aula. Então, por exemplo, como que você vai lidar com uma criança que simplesmente não quer participar da sua aula? Ou como você vai lidar com uma criança neurodivergente em desregulação? Ou ainda, como lidar com tantas crianças em uma única sala de aula? Ou, por exemplo, a gente que é professor de música, dar aulas uma seguida das outras para várias faixas etárias diferentes. Essa vivência real existe na faculdade? Sim, um pouquinho, por meio do estágio. Mas, basicamente, você não sabe como lidar com essas questões. Então fica muito na base de tentativa e erro daquilo que você vai, na cara e na coragem. E isso é muito perigoso, porque quando não dá certo, você vai culpar a si mesmo. Você vai falar, poxa, eu não sou um bom professor. Poxa, eu não sei dar aula, deu tudo errado. Então a frustração não é da faculdade, a frustração é sua, professor. E você que vai ter que lidar com todos esses seus sentimentos para na próxima aula já dar uma aula. Olha como isso é complexo, olha como isso é difícil de destrinchar, principalmente para quem está iniciando em dar aulas de música, em ser professor de música. Então eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você não saiba nadar e você quer nadar. Você sabe, por leitura visual, experiência também, que você precisa bater a mão, os braços de uma determinada forma. Você sabe também que você precisa bater os pés de uma determinada forma. Sim, você sabe. Mas quando o seu corpo entra dentro da água, você se sente extremamente desconfortável. Não é natural para você, não é orgânico, não é comum. Então você fica sem saber o que fazer. Basicamente, é isso na aula. Quando você tem ali todas as abordagens, toda a técnica, você sabe, você conhece, mas você não tem a prática, você não tem a habilidade, você não tem o dia a dia, o cotidiano. Bom, se você se identificou com esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, porque é sobre isso que eu vou falar aqui. Nesse contexto, o que o professor faz quando ele não sabe muito bem o que ele vai fazer na aula? Não tem controle dos acontecimentos na aula. Ele vai para aquilo que ele consegue controlar, que é o quê? As atividades. E ele acaba se focando muito nas atividades e não no objetivo dessas atividades. Acaba que a atividade ela se torna o fim e não o meio. Entende a diferença? Isso é perigoso, tá? Porque você acaba focando o seu olhar para a atividade em si e não no que ela vai conduzir a criança, aonde que a criança vai chegar com aquela atividade. Então pensa o seguinte, você foi num restaurante, por exemplo, e você fez o seu pedido, e outras mesas também fizeram o pedido deles. Só que as ordens que vão chegando, os pratos que vão chegando, é tudo misturado, não tem uma ordem, não tem uma lógica necessariamente. Então, você que pediu antes, o seu prato chegou bem depois da pessoa que pediu depois, por exemplo. A comida ela pode ser gostosa, mas a experiência em si ela é muito desconfortável, ela não tem prazer nisso. E aí o que acontece? Você não volta naquele tipo de restaurante. Pelo menos você vai procurar outro. Então, a criança, ela não vai falar para você, porque ela não tem esse discernimento, que a sua aula não está legal, que não tem uma estrutura que é meio caótica. Ela não vai falar isso, mas ela vai mostrar para você por meio do corpo dela, do comportamento, do temperamento, da atenção dela, se ela está ou não prestando atenção em você, se ela está fazendo ou não aquilo que você pediu, se propôs. Então ela mostra para você com o corpo dela que a sua aula não está necessariamente
estruturada, vamos dizer assim. Então, o que tem? Muitas atividades e pouco pensamento atrás dessas atividades, ou seja, qual é a arquitetura da sua aula. Isso é mais complexo. A faculdade, a universidade, enfim, ela acaba te dando um mapa. Você tem ali um mapa, mas ela não te dá necessariamente a trajetória ou os caminhos que você pode seguir. Isso é muito complexo para uma pessoa que está iniciando a sua carreira como professor. Dói, machuca por conta dessa tentativa e erro. Então, vamos pensar, por exemplo, um médico. O médico, ele não sabe diagnosticar os tipos de doença, mas ele tem ao alcance dele os remédios. Então, ele acaba te dando um remédio achando que é para uma determinada doença. O que vai acontecer? Provavelmente, no pior dos casos, você vai piorar, você vai ter uma piora terrível e acontece outras coisas de aparecerem. É a mesma coisa com a música. Você tem muitas atividades, mas você não sabe o porquê delas. Ok, então você criou uma base, um repertório muito grande de atividades, mas você não sabe o que você está fazendo ali na sala de aula. Então a pergunta não é qual atividade eu vou usar, mas sim o que eu quero que a criança viva dentro daquela atividade. Perceba que a pergunta ela mudou e olha como mudou a sua visão. Então, a atividade ela não se torna mais o fim, mas sim um meio, ela é uma ferramenta, um elemento que te ajuda a chegar em algum lugar com essa criança, aonde você quer chegar. Isso é muito poderoso. Então pensa um diretor de cinema, por exemplo. Ele não vai se preocupar com qual equipamento que ele vai usar para causar determinada emoção no espectador. Não, é o contrário. Ele vai se preocupar primeiro qual a emoção que eu quero causar em quem está assistindo. E aí o equipamento ele vem depois para auxiliar essa emoção, para auxiliar esse objetivo. Tá vendo como quando você muda a pergunta, tudo muda? A aula muda inteiramente? Não é talento, não é carisma, não é um instrumento ou um material certo que você precisa. Eu preciso desse material. Não é isso. Mas sim a estrutura de pensamento, o pensamento que tem por trás da aula, a arquitetura que você montou por trás da sua aula. Esse sim é o que realmente importa. É o que vai dar base para tudo. Você sabe o porquê, você sabe o que veio antes, você sabe o que vai vir depois, você sabe como conectar esses dois pontos ou esses vários pontos que vão ter na sua aula. Você tem domínio daquilo que está acontecendo na sua aula. E quando você tem domínio, você consegue improvisar também diante dos acontecimentos que estão acontecendo. Você consegue agregar, você consegue colocar coisas que estão acontecendo nas atividades que você está fazendo, mas com domínio, com segurança. E a criança, ela experiencia, ela vivencia esse momento de uma forma muito ampla, muito plena. Aí sim, o aprendizado acontece de uma forma significativa. Então, o primeiro passo não é encontrar as melhores atividades. Isso ajuda? Ajuda. Mas você primeiro precisa saber o que você quer que a criança viva na sua aula. Isso muda a pergunta, isso muda a resposta, isso muda a sua aula, a sua forma de dar aula e a forma que a criança absorve aquele conhecimento. E é exatamente sobre isso que eu estou falando e que eu estou produzindo. Quando eu terminar, você vai ser o primeiro a saber. Então ativa o sininho, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que gostam desse tipo, que gostam desse assunto. Esse assunto te agrega, faz bem para você. E me conta nos comentários qual que é a maior dificuldade que você tem para dar a sua aula.